Olá, mais uma vez nós temos a oportunidade de conversar sobre a nossa vida, sobre como as coisas estão. Eu espero que esse vídeo encontre você bem, pelo menos com as ideias organizadas, e gostaria de desafiar você a refletirmos um pouco nesse momento sobre como as coisas estão acontecendo ao nosso redor e o que a gente pode fazer com isso tudo que está acontecendo. Meu nome é Moisés, sou pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, em Pouso Redondo, e nos últimos dias tem estado na minha mente uma palavra que, para mim, expressa muito enfaticamente o que nós precisamos considerar nesses dias atualmente. E essa palavra é prudência. Eu confesso que ela talvez tenha realmente outros significados em outros contextos, e talvez até você mesmo, quando ouve essa palavra, não necessariamente entende ela da mesma forma como eu tenho pensado, mas eu gostaria de compartilhar com você uma palavra da Escritura Sagrada que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, já no final do Evangelho. O contexto, Jesus está explicando como vão acontecer algumas últimas coisas por ocasião do fim da vida dele. Ele estava para ir para a cruz, morreria, e estava falando sobre esses assuntos com seus discípulos, seus seguidores. E ele conta a história de uma parábola, na verdade, não uma história, onde basicamente 10 mulheres aguardavam a chegada de um noivo para o casamento. E era uma cultura diferente da nossa, claro, ficarem aguardando, mulheres aguardando a chegada do noivo, mas tem um detalhe interessante. 5 dessas mulheres estavam levando suas lâmpadas, que era o utensílio utilizado na época para iluminação, e as outras 5, além das suas lâmpadas, elas também carregavam vasilhas com azeite reserva. Era costume esperar o noivo com lâmpadas acesas, estava anoitecendo, logicamente, e as lâmpadas naquele tempo funcionavam com azeite. Acontece que o noivo demorou para chegar e todas elas acabaram dormindo. A chegada do noivo foi anunciada apenas à meia-noite. Todas elas se levantaram rapidamente e se arrumaram suas lâmpadas. As 5 irresponsáveis, assim chamadas na Escritura, perceberam que suas lâmpadas apagariam pela falta de azeite e pediram para as outras 5 que cedessem do azeite que elas tinham para elas. E elas responderam que não, porque elas acabariam ficando sem também. Comprem no mercado, foi a dica. E elas foram lá e compraram. Aconteceu que, na ausência destas 5, enquanto elas foram comprar o óleo, o azeite, o noivo acabou de fato chegando. As 5 prudentes, chamadas assim na passagem bíblica, estavam lá quando o noivo chegou e entraram na casa para a festa, para a celebração do casamento, e a porta foi fechada depois disso. Mais tarde chegaram as outras, pediram para entrar, e a resposta do noivo foi: não conheço vocês. E a parábola termina com um alerta: vigiem, pois vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Temos 2 aprendizados aqui. O primeiro deles tem a ver com esse vigiem, que eu quero salientar para você exatamente aquilo que era propriamente o ensino de Jesus para os seus seguidores. Jesus utilizava-se de parábolas quando ele ensinava questões a respeito do reino de Deus. Na sua segunda vinda, ele virá como um noivo para buscar a sua igreja, que então é apresentada na Escritura Sagrada como a sua noiva, e ele espera encontrar essa igreja esperando por ele de maneira prudente. Perceba que as 10 mulheres, estas, estavam esperando o noivo, porém apenas 5 delas estavam esperando o noivo com prudência.
Todas adormeceram na espera, mas 5 estavam preparadas quando foram chamadas. A prudência delas, inclusive, as fez perceber que se dessem parte do azeite que elas tinham, elas também ficariam sem. As 5 irresponsáveis puderam sair para comprar o azeite. Ou seja, elas não ficaram sem azeite porque faltava azeite, mas por imprudência de não providenciar este azeite. Em relação ao reino de Deus, nós temos a Escritura Sagrada à nossa disposição. Não podemos afirmar que nos falta a Bíblia, mas podemos ser encontrados imprudentes, irresponsáveis. E Jesus, quando voltar, quer nos encontrar prudentes, aguardando, vigiando. Você está vigilante e prudente aguardando o Senhor Jesus? Esse convite não tem nada a ver com coronavírus. Ele é muito anterior a esse chamado coronavírus. Apenas que a Escritura Sagrada mantém essa proposta agora para nós, ainda que tenhamos um contexto bastante diferente. Deixe a Escritura Sagrada encontrar espaço na sua vida. E o segundo aprendizado que nós temos aqui tem a ver justamente com essa questão da prudência. Convido você para nós refletirmos sobre ela. Vivemos um tempo em que está fácil perder o equilíbrio. Estamos sujeitos a condições que antes não havíamos vivido. Está sendo desafiador em todos os segmentos, em tudo quanto é lugar que a gente possa imaginar e até outros que nem nos passam pela mente. Mudanças foram rápidas, sem tempo quase de reação. Manter a moderação agora é um desafio. E para isso nós precisamos de prudência. Essa prudência se traduz atualmente em paciência dentro de casa com a família, onde nós temos sido desafiados a estar um tempo consideravelmente maior do que aquele que estávamos antes dessa pandemia. E mesmo o contexto de sair de casa tem sido por muitos evitado, até por indicação de autoridades, de que a gente se mantenha recluso. Isso precisa ser considerado. Essa prudência também se traduz em convivência pacífica com colegas de trabalho, eventualmente e evidentemente que colegas de trabalho podem estar mais nervosos por algum motivo próprio da sua reação a tudo que está acontecendo ou ao contexto no qual ele está fora do ambiente de trabalho. Então nós precisamos agir pacificamente e permitir que a convivência aconteça, que ela seja possível. Prudência é aprender agora a convivermos com máscaras e álcool gel, coisas que a gente considerava restrito a poucos lugares, até pouco mais de um mês atrás. E agora tomou praticamente todos os lugares, inclusive por determinação, nós precisamos usar. Prudência se traduz agora em tolerância com política. Ambos os lados estão exagerando e nós precisamos ter prudência nesse assunto. Prudência agora é traduzir e peneirar informações, pois o que ouvimos e o que lemos muitas vezes é o que querem que entendamos e não a clareza dos fatos. E tem se tornado difícil conseguir fazer essa separação. Não sabemos o amanhã, não há clareza, mas ainda há esperança. No nome de Jesus nós a temos. Juízo e cautela são sinônimos de prudência. Então, tenhamos juízo e sejamos cautelosos. Deus lhe abençoe.